Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Eu deveria ter poupado a minha voz para a hora da pregação, acho que eu cantei muito alto. Estou com a voz um pouco rouca aqui, mas que Deus derrame graça, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, umas páginas, poucas páginas mais para frente, em 1 Pedro, abra comigo. 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós iremos falar esta noite sobre santidade. Iremos falar esta noite sobre santificação. Nós vimos nos textos que as frases estão no imperativo. Sejam santos, busquem santificação, ou seja, a palavra de Deus diz que os servos de Cristo devem ser santos, santificados, justos. A palavra santo, meu querido, no hebraico, kadosh, e no grego, hagios, em ambos os idiomas, a palavra carrega a ideia de santidade, pureza, justiça, separação. De modo, meu irmão, que ser santo significa ser perfeito, puro, separado do pecado, justo. Santidade, meu querido, é o afastamento do mal em todos os seus aspectos. E santidade é um dos maiores atributos de Deus. Deus é santo. Isaías capítulo 6 diz, irmãos, que os serafins estão neste momento diante do trono do Senhor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 4, verso 8 está escrito: e aos 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E o fato é, meu amado, que somente Deus é totalmente santo, puro, justo e perfeito. Mas, irmão Auricélio, no texto que nós vimos, como você mesmo falou, que está no imperativo, que manda que o crente seja santo. Manda que o crente busque a santificação. De modo que a grande pergunta que fica até este momento na mensagem é: como seres humanos que têm a sua natureza caída podem ser santos, assim como Deus é santo? Como que seres humanos que são impuros, que são pecadores, podem se tornar santos? Parece que Deus está pedindo uma coisa impossível. Como que a gente pode entender isso, irmãos? E nós vamos esta noite, à luz da palavra de Deus, trazer esclarecimento sobre estas coisas. Começando com a pergunta: o que é santidade? O que a Bíblia tem a dizer a respeito de santidade? Antes de mais nada, nós devemos entender, nós devemos aprender a separar o que é santidade daquilo que apenas tem aparência de santidade. Antes de sabermos o que é santidade, nós vamos ver o que não é santidade. Abra comigo em Mateus capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 23.
veremos o que não é santidade. Como assim, irmão Auricélio? Mateus 23, irmãos, vamos ler dos versos 25 ao 28, que está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Verso 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, quem melhor do que os escribas e fariseus como exemplos de o que não é santidade? Escribas e fariseus, irmãos, eram grupos religiosos bastante influentes no tempo que Jesus esteve aqui na terra. Mas pense aí, irmãos, em dois grupos que Jesus sempre cita de forma negativa. Se depois na sua casa você buscar ler Mateus 23, você vai perceber que por 8 vezes Cristo chama aqueles homens de escribas e fariseus hipócritas. E você vai perceber que antes de Cristo falar escribas e fariseus hipócritas, tem uma pequena palavra, ai. Ai de vós. A expressão ai, no grego, traz uma expressão de justiça, uma expressão de juízo. Miserável de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você vai perceber também, irmãos, que Cristo chama aqueles homens de condutores cegos, filhos do inferno, insensatos, sepulcros caiados, serpentes, raças de víboras. Jesus chamou eles de tudo, mas aqui no Ceará a gente diz uma brincadeirinha, só não chamou eles de santo, né? De fato, irmãos. Justamente para dizer que eles são um exemplo de como não ser. Eu estava até dizendo para o pastor agora mais cedo que futuramente, com a graça de Deus, eu vou estar trazendo uma mensagem aprendendo com os escribas e fariseus. Você deve estar se perguntando, mas irmão Auricélio, como assim aprendendo com esses homens que Cristo está citando de forma negativa? Aprendendo como não fazer, irmãos. Nessa oportunidade nós vamos ver que eles eram um grupo religioso, conhecedores da Bíblia. Os escribas, eles eram copistas, eles escreviam o Antigo Testamento, de modo que eles se tornaram grandes conhecedores da palavra. Fariseus também, pessoas respeitadas no seu tempo, eram religiosos influentes no tempo de Jesus Cristo. Porém, Cristo, irmãos, os reprova. Mateus capítulo 23 é uma dura mensagem contra estes grupos religiosos do tempo de Jesus Cristo. E para a gente começar a entender o que Jesus estava querendo dizer nessa passagem, irmãos, nós precisamos ter em mente que os escribas e fariseus, eles tinham como regra de fé e prática. Como assim? Eles acreditavam na Bíblia. Eles acreditavam no Pentateuco, eles acreditavam nos profetas, nos salmos. Eles acreditavam nas coisas que estavam escritas no Antigo Testamento. Mas como bons sectários que são, e com sectários eu me refiro a adeptos de seitas, eles não se contentavam com a suficiência das Escrituras. A Bíblia não era o suficiente para eles. Assim como os mormons aderem, além da Bíblia, os escritos de Joseph Smith, assim como os adventistas aderem, além da Bíblia, os escritos de Ellen G. White, os escribas e fariseus, irmãos, eles tinham o que a Bíblia chama de a tradição dos antigos.
Eles seguiam normas, regras, leis dadas, escritas por homens. E é justamente aqui que Cristo usa a tradição deles contra eles mesmos, dizendo: vocês lavam o exterior do copo, vocês lavam o exterior do prato. A gente, é comum, é claro, lavar a louça para a gente se alimentar, para a gente ter as nossas refeições. Só que os escribas e fariseus, irmãos, eles faziam isso de forma religiosa. Eles faziam aquilo como se fosse um ritual religioso, como se aquilo fosse fazer deles homens mais santos, homens mais religiosos e mais justificados por Deus, por conta destes pequenos preceitos irrelevantes que eles observavam. E Jesus, irmãos, usa justamente essa prática deles para os acusarem de sua falsa santidade. Para dizer que a sua santidade, irmãos, era apenas estética, superficial e exterior. Para dizer, irmãos, que aquela santidade era apenas uma casca, era apenas uma capa, era apenas um ritual religioso, regras impostas por homens, ressaltando a importância de um indivíduo, irmãos, buscar a santidade interior e não apenas a santidade exterior. Se você for ler comigo no verso 26, Cristo está dizendo: o fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o interior fique limpo. E ainda referindo-se à santidade falsa daqueles homens, Cristo diz no verso 27, que os escribas e fariseus, irmãos, eram semelhantes a sepulcros caiados. Irmão do céu, o que é caiado? Caiado significa dizer pintado com cal. Sempre na Bíblia, você sabe que o cal é branco, e sempre na Bíblia a brancura fala de santidade. Cristo estava dizendo que a brancura, a santidade daqueles homens não passava de estética, não passava de uma capa. E Jesus usa justamente, irmãos, o símbolo dos sepulcros para falar da situação espiritual daqueles homens. Se você já foi no cemitério, você observou que lá tem muitos sepulcros bonitos, alguns até com mármore, com flores muito bem adornados, com bronze, com esculturas. Mas se você abrir aquele sepulcro, meu irmão, você vai se deparar com imundície, com sujeira, com ossos de mortos. Sim, irmãos, Jesus usa sepulcro para se referir à falsa santidade daqueles homens. E no verso 28, Cristo fala que aqueles homens exteriormente, e só exteriormente, pareciam justos. Justos somente à vista dos homens. Porém, o seu interior estava cheio de hipocrisia e iniquidade. E exatamente, irmãos, como os fariseus nos tempos de Jesus, ainda hoje, tem pessoas que querem demonstrar o seu cristianismo somente pelas roupas que veste, pelos lugares que frequenta, pelas músicas que ouve. E Jesus está dizendo: olha, tudo isso é exterior, pelos programas que assistem, porque fala igual a crente, dizendo varão, vaso, como se isso fosse prova de que ele é um crente verdadeiro, quando na verdade só mudou o linguajar, só mudou as roupas. E a santidade, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus pede de nós, deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Como assim exceder, irmão Auricélio? Porque a justiça dos escribas e fariseus, irmãos, era externa. Cristo quer uma mudança interior. Cristo quer uma mudança que vá além da aparência. E no verso 23, alguns vão usar para
Mateus capítulo 23, 23. Alguns vão usar para falar da obrigatoriedade do dízimo. O pastor já pregou aqui diversas vezes que não, irmãos. Aquele texto não está falando da obrigatoriedade de dízimo. E embora estivesse, né, no tempo de Jesus, ali ainda estava em vigor a lei. Mas Cristo está dizendo, quer observar essas coisas, essas pequenas coisas, observa, não tem problema. Desde que você observe, ele fala, a misericórdia, o juízo e a fé. Irmãos, um outro aspecto sobre a santidade é que nós podemos usar os escribas e os fariseus como exemplos de como não ser, é o fato de que todas suas obras eram exercidas como um intuito de mostrar aos outros. Se você for para o verso 5, lá está escrito assim, que os escribas e fariseus fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas, as franjas das suas vestes. Jesus estava aqui, irmãos, criticando os escribas e fariseus. Por quê? Porque toda a sua santidade, entre aspas, né, toda a sua falsa santidade era exercida com um único propósito, de aparecer, de serem vistos pelos homens. Em Mateus capítulo 6, nós vamos ver, irmãos, exemplos de coisas que esses homens praticavam. Eles jejuavam e entristeciam seus rostos, para mostrarem para as pessoas que estavam jejuando. Eles davam esmolas para as pessoas dizerem, olha que homens bons dando esmolas, ajudando as pessoas. Se imposturavam nas praças, inchavam os peitos e oravam em alta voz, e problema nenhum com orar em voz alta, desde que você não só queira aparecer, mostrar, demonstrar a santidade. Estava até rindo lá em casa com a minha esposa, a gente morava do lado de um irmão, que esse irmão, ele orava de forma tão alta, e um dia eu perguntei, o que é isso? É briga? A minha esposa, não, é o irmão orando. É o irmão orando. Que é isso, o irmão está falando alto? Não, é o irmão lendo a Bíblia. O irmão lia a Bíblia, irmão, bem alto. Falta de sabedoria, não precisa disso, irmãos. Evangelho é muito além do que você me vê fazendo. O verdadeiro evangelho não é sobre o que você me vê fazendo ou deixando de fazer. O verdadeiro evangelho, irmãos, é sobre aquilo que você não consegue me ver fazendo. É sobre o que eu faço no meu oculto, quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira santidade. É a santidade que vai além dos olhos humanos, irmãos. Eu andei estudando um pouco sobre noções de direito e vi os juristas, né, eles dizem que sem sociedade não há direito. Eles dizem que um indivíduo sozinho numa ilha deserta, ele não tem que praticar obra nenhuma, tanto faz como tanto fez, porque ele não está em sociedade. Isso para o direito dos homens, irmãos, porque para o direito de Deus, com relação a Deus, nós temos sim a quem prestar conta, principalmente quando estamos sozinhos. E é justamente disso que Jesus Cristo estava falando, quando ele disse que a nossa justiça deve ir além da justiça dos fariseus. Amém, irmãos? Então os fariseus, eles sim jejuavam, oravam e davam esmolas. E Jesus usa aquela obra que eles faziam, e usa até uma expressão, né, tocar trombeta. Eu posso dar um pedaço de pão para alguém. Você está vendo que eu estou dando aquela esmola. Deus está vendo, irmãos, a intenção do meu coração. E a aplicação, que nem eu já falei, né, que a gente poderia tirar daqui, seria o fato de que santidade vai além do que os outros veem você fazendo. Como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura,
porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, irmãos, olha para o coração. Você vê a boa obra que eu pratico e Deus vê a intenção do meu coração. Numa de suas pregações, o pastor Paulo Júnior fala sobre o foro íntimo. E ele diz nessa pregação, irmãos, que tribunal nenhum da terra tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo, irmão Auricélio? Eu preciso, de fato, consumar um ato para que, de fato, eu seja julgado. Se eu pensar em matar alguém, eu não sou julgado pelo tribunal do homem, mas eu sou julgado pelo tribunal de Deus. Deus julga as intenções do meu coração, seja ela boa, seja ela má. Irmãos, um outro aspecto negativo da santidade farisaica nós podemos encontrar em Lucas 18, que diz assim, a partir do verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, você percebeu que no texto diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o religioso, o crentão, pastor Jardel. Aquele que não usa bermuda porque diz que é pecado. Aquele que não assiste televisão porque diz que Deus não gosta que assiste televisão. É o crentão cheio de regras impostas por homens. E o outro, irmãos, era publicano. E quando a Bíblia diz publicano, tem em sua mente que a Bíblia está se referindo a uma das piores classes de pessoa daquele tempo. Uma das pessoas de pior fama do tempo de Jesus Cristo. Um homem de má fama, irmãos, na sociedade. E o texto diz que o fariseu orava, se exaltando e dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Querendo, através de sua oração, que a palavra diz que ele orava de si para si mesmo, a oração dele não chegava ao trono de Deus. Aquele homem dizia: Senhor, não sou como os demais homens, querendo se justificar pelo que fazia e pelo que deixava de fazer. Eu não roubo, eu não adultero, eu não sou injusto, eu jejuo, eu dou dízimos. Irmãos, uma coisa que o santo nunca vai ser é soberbo. A santidade, irmãos, não deve causar em nós a soberba, mas sim a humildade. Uma vez que reconhecemos a nossa miséria, a única coisa que nos resta dizer para Deus é como disse o publicano, que nem coragem tinha de levantar os olhos aos céus, senão dizer: Pai, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. É o que nos resta, irmãos, a dizer, porque não há obras em nós. Não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer que tem poder de nos justificar diante do nosso Senhor. Teve uma pessoa que disse para mim, quando teve aquele feriado que caiu, creio que numa quinta-feira:
Se achou justificada porque foi para a marcha para Maria. Estava se achando santa. Eu fui para a marcha para Maria para pagar os meus pecados. E ainda disse essa frase. Irmãos, você pode ir para Canindé de joelho. Isso não te justifica diante do Senhor. Mas o fariseu, porque jejuava, porque dava dízimos e porque se abstinha de certos pecados, se achava um maioral. Mas a Bíblia diz, irmãos, Jesus Cristo fala claramente que justificado é aquele que reconhece a sua pecaminosidade e confessa os seus pecados e se arrepende diante do seu Criador. Amém, irmãos? Irmãos, o fato é que quando a gente busca se aproximar de Deus, quando a gente busca ser mais santos, a única coisa que a gente percebe é que a gente é pecador miserável. Quanto mais você ora, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você busca ser santo e próximo de Deus, isso não deve causar em ti soberba, mas humilhação. Reconhecer que nós somos pequenos, falhos, miseráveis, sujos. Não, você não é mais raro do que o ouro puro de Ofir. Você é um pecador. É o que a Bíblia diz. Irmãos, e só quando nós reconhecemos a nossa miséria, que nós alcançamos salvação. Porque ficar buscando autojustificação é como nadar contra a correnteza, não adianta de nada. É se cansar à toa. Agora, irmãos, nós vamos ver à luz da palavra de Deus o que de fato é ser santo, o que de fato é santidade, tomando como base aquela primeira pergunta que nós fizemos agora há pouco. Como que seres humanos caídos podem ser santos? Romanos 8, verso 7 está escrito: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Como que um ser humano pecador, irmãos, vai ser capaz de ser santo? Que ordem é essa que a Bíblia está me dando que eu não sou capaz de cumprir? Porque por mais piedosa que uma pessoa possa ser, por mais obras de caridade que ela pratique, ainda assim é impossível que ela alcance o padrão de santidade exigido por Deus. E mesmo assim, irmãos, como pode a Bíblia chamar de santo seres humanos que são falhos e pecadores? Me explica isso. Irmãos, a resposta é Jesus Cristo. Ao recebermos Jesus Cristo em nossos corações, nós somos considerados novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, irmãos, ele recebeu um novo nascimento. Nós somos considerados nascidos de novo. Nós fomos recebidos como filhos por adoção. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão santo é todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo aquele que crê na sua vida sem pecado, na sua morte e na sua ressurreição. Santidade, irmãos, é nada mais do que a justiça de Cristo imputada sobre nós. Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ninguém é justo ou santo por suas próprias obras, senão pela obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás.
Então, irmão, santidade não tem nada a ver com essas, como que eu posso dizer, esse conjunto de regras impostas pela religião. Santidade não é esse que nem o pastor Jardel costuma pregar. Eu acho interessante que o religioso ele gosta quando bota uma pedra na cabeça dele para ele carregar, senão não serve. Como se santidade, irmãos, fosse o não usar bermuda, o cabelo é desse tamanho, não é desse tamanho, maquiagem pode, maquiagem não pode. E aí vai, irmãos, um leque de ordenanças criadas por homens. Mas santidade não, irmãos. Santidade foi um santo, um justo, um puro, que morreu no nosso lugar, de modo que agora a pureza dele, o sangue dele precioso, é derramado sobre nós. E agora Deus olha para mim e para você como justificados pela obra da cruz. Isso que é santidade. Irmãos, se um indivíduo é justo, é porque ele foi justificado por Deus, que o deu fé para crer em seu Filho unigênito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé. Na verdade, irmãos, santificação é obra do Espírito Santo, não vem de homens. E a santificação, ela é realizada de forma gradual e progressiva pelo próprio Deus. Como nós podemos ver em Filipenses capítulo 1, verso 6, que está escrito: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Irmãos, uma vez que eu criei em Jesus Cristo e recebi o Espírito Santo, agora sim, eu estou habilitado a andar em boas obras, a andar em santidade. A santidade bíblica, não a santidade farisaica, que nós vimos agora há pouco, por regras criadas por homens igual aos fariseus. Mas, irmão Auricélio, o que é que significa andar em santidade? Sim, eu tenho o Espírito Santo, eu criei em Cristo, recebi o Espírito Santo, e agora sim eu vou andar em santidade, andar em obediência, não por legalismo, não por medo do inferno, mas agora por amor, pelo amor derramado em meu coração por intermédio do Espírito Santo. O que é andar em santidade? Gálatas capítulo 5, 16 está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E é justamente em Gálatas capítulo 5, é tema para uma outra mensagem, que Paulo vai ali listar o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Mas o fato, irmãos, é que andar em espírito é diametralmente oposto a obedecer, a cumprir as vontades da carne. E andar em santidade é não se deixar dominar pelo pecado. Eu listei aqui alguns: a inveja, cobiça, orgulho, ganância, ira, incredulidade, preguiça, idolatria. E dentre outros que estão mais ligados com relação à área sexual, que são a imoralidade, a depravação, a lascívia, a fornicação, o adultério, etc. Irmãos, ninguém que vive nessas práticas pode dizer que é santo, pode dizer que é separado do pecado. Eu sei que todos nós, todos os dias, somos tentados. E ser tentado não é problema nenhum. Nós não temos, irmãos, como impedir que certos pensamentos venham na nossa mente. O errado está em não orar a respeito e permitir que tais pensamentos cresçam ao ponto que determine os meus comportamentos e o meu estilo de vida. Porque pensamentos impuros virão. E nós, como crentes, devemos estar ali lutando
como diz em Efésios capítulo 6, tendo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, na qual possais apagar os dados inflamados do maligno, porque o maligno trabalha na mente. Uma vez que nós sabemos que a principal área de atuação do diabo é as nossas mentes, devemos sim, irmãos, estar preparados. Irmãos, Cristo, falando sobre tentações, ele, quando nos ensina a orar, ele diz: não nos deixeis cair em tentação. E para concluir, Mateus capítulo 5, verso 20 está escrito: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, irmãos, santidade é ir muito além do que aquela casca, como nós falamos. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então, irmãos, para concluir, que nós possamos, nesses últimos dias, nos acercar da presença gloriosa do Senhor, para que desta forma nós possamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, buscar essa santificação que vem do alto, que vem do Espírito Santo. E você que ainda não professa a fé em Jesus Cristo, que você possa estar se arrependendo dos seus pecados e buscando ao Senhor nesses últimos dias, para que você possa também ser participante das bodas do Cordeiro. Aqui nós não temos a prática de fazer apelo, vem aqui à frente, não. É onde você está sentado, é onde você está assistindo aí pela internet. Se você crê nessa mensagem, se você crê no Filho de Deus, se o Espírito Santo de Deus te deu iluminação através dessa mensagem, se arrependa. Peça fortalecimento no Senhor, visto que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, os dias que antecedem a vinda do Filho de Deus, para buscar um povo. Estamos falando sobre santificação. Cristo vem buscar um povo santo. Cristo vem buscar, irmãos, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que lutam contra o pecado. Tem que haver uma luta, tem que haver o combate. Eu preciso estar combatendo contra o pecado. Como assim, irmão Aurélio? Precisa haver uma luta? Sim, irmãos, a gente não pode ser tentado e cair num pecadinho e nunca se libertar daquele pecado. Eu preciso hoje ser um crente melhor do que eu fui há tempos atrás. E eu preciso daqui para frente estar progredindo de glória em glória. O nome disso é santificação, como nós vimos, ela acontece de forma gradativa, progressiva, dia após dia, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. É como nós vimos, irmãos, na palavra de Deus hoje, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma vez que nós fomos justificados pela fé, nós devemos ir progredindo de glória em glória até o dia perfeito. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor.